Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Jó, capítulo 2. Nós vamos ter como base hoje o livro de Jó, capítulo 2, dos versos 11 ao 13. Eu quero falar hoje sobre sofrimento e solidariedade. Solidariedade é uma palavra presente na Bíblia. E nós precisamos entender o que Deus quer de nós. Nós vamos usar como base o texto de Jó, capítulo 2, dos versos 11 ao 13, que diz assim: Quando 3 amigos de Jó, Elifaz de Temã, Bildade de Suá e Zofar de Naamate, souberam de todos os males que o haviam atingido, saíram cada um da sua região. Combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Quando o viram à distância, mal puderam reconhecê-lo e começaram a chorar em voz alta. Cada um deles rasgou o seu manto e colocou terra sobre a cabeça. Depois, os 3 se assentaram no chão com ele durante 7 dias e 7 noites. Ninguém lhe disse uma palavra, pois viam como era grande o seu sofrimento. Senhor, fala aos nossos corações nessa noite, para que possamos entender a respeito do sofrimento e do nosso papel diante do sofrimento, tanto dos outros como os nossos. Fala conosco em nome de Jesus. Amém. Amém. Há uma compreensão, às vezes rasa, de que algumas pessoas, Deus, porque elas têm uma aparente vida fácil. Mas tendo a vida que ele tem é até fácil, possui uma estrutura familiar. Olha que maravilha, se eu tivesse essa estrutura familiar que essa pessoa tem, eu seria fiel também. Olha a condição financeira. Se ele tivesse uma condição financeira ruim, talvez ele não fosse fiel como aparenta ser. A pessoa só é feliz porque ele tem filhos saudáveis. Se ele não tivesse filhos saudáveis, ele iria ver o que é uma angústia de fé. É essa sensação que às vezes as pessoas têm de que o outro só é fiel porque ele tem uma vida aparentemente boa. Essa leitura é muito rasa. E essa leitura não tem como a gente medir se uma pessoa é ou não pelas condições que ela tem. Mas é interessante porque o olhar de Satanás é exatamente esse. O olhar do diabo é exatamente esse. Quando a gente lê o capítulo 1 de Jó, se você puder acompanhar, viraria uma folha, acho que vira alguma folha na sua Bíblia ou não, às vezes está na mesma página. Mas o capítulo 1, do verso 6 ao 12, diz assim, que certo dia os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles. E o Senhor disse a Satanás, de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor, de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás, reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Será que Jó não tem razões para temer a Deus? Respondeu Satanás. Acaso não puseste uma cerca em volta dele, da família dele, de tudo que ele possui? Tu mesmo tem abençoado ele em tudo o que faz, de modo que os seus rebanhos estão espalhados por toda a terra, mas estende a tua mão e fere o que ele tem, e com certeza ele te amaldiçoará na tua face. Porque, a gente vai ficar até aqui, tem gente que não precisa se sustentar em circunstâncias para ser o que deve ser. Tem gente que é autônoma na sua fé e constrói bons fundamentos que permanecem e permanecerão para sempre.
E o que o diabo ele vai questionar é que Jó só é o que ele é, homem temente a Deus, bom, fiel, porque ele tem uma condição muito boa, mas Satanás ele provoca a Deus, tira aquilo que Jó tem, que você vai ver, que Jó, ele vai amaldiçoá-lo, o termo é esse, ele vai falar mal do Senhor. E Deus então permite. E deixa eu dizer uma coisa para você, é desesperador o que acontece na vida de Jó, porque a Bíblia diz que Jó, em poucas horas, ele vai tendo notícias terríveis atrás de notícias terríveis e descobre, no final dessas notícias, que ele perdeu praticamente tudo que ele tinha. Quando Deus autoriza o diabo a colocar a mão nas coisas de Jó, e Deus vai dizer, você pode tocar em tudo que Jó tem, só não toca na vida de Jó. A Bíblia diz que, de repente, vem um servo até Jó e fala assim, nós estávamos ali no campo, de repente o exército inimigo veio e destruiu tudo aquilo que você tinha, aí o outro vem assim, o seu rebanho de camelo, veio o inimigo e levou embora, roubou tudo, aí de repente ele tem uma notícia que o destrói. Seus filhos estavam reunidos numa casa celebrando, de repente veio uma tempestade, destruiu a casa e todos os seus filhos morreram. Num curto prazo de tempo, Jó descobre que ele não tem mais nada. E eu posso dizer uma coisa para você, sofrimento é um negócio terrível. Porque ele se estabelece na vida das pessoas sem hora marcada, sem aviso prévio. Em determinados momentos o sofrimento ele cai como uma bomba. De repente toca o telefone com a notícia de que alguém morreu. De repente você chega na sua empresa e é demitido. É de repente que alguém rouba os seus pertences. É de repente que você recebe a notícia que o seu cônjuge está saindo de casa e o casamento acabou. É de repente que vem uma dor, você vai fazer exames e o diagnóstico é de uma doença grave. É de repente porque notícia ruim não tem aviso prévio. Notícia ruim, ela se estabelece repentinamente, pega a gente de surpresa. Em 2011, nós estávamos em Bauru, era Páscoa, estávamos ali nos preparando para o feriado, nós viríamos para Marília passar um tempo com a família, e de repente toca o telefone, minha mãe no telefone dizendo assim, vem correndo para Marília que seu pai teve um infarto. E aí nós desesperadamente começamos a colocar coisas na mala, começamos a jogar coisa dentro do carro e partimos para Marília e a gente não conseguia sinal na estrada para saber como é que estava desenvolvendo as coisas. E quando nós chegamos ali na cidade de Veracruz, deu sinal, nós conseguimos ligar e a notícia, querendo notícia sobre meu pai, e quando atenderam em qual hospital que ele está, fala que a gente vai direto para o hospital e a notícia foi, não está em hospital nenhum, já foi para o necrotério. Como uma bomba estourando diante dos nossos olhos. Notícias que vêm repentinamente e a gente não tem como resolver isso, a gente não tem como correr atrás, a gente não tem como refazer. Foi. De repente um telefone toca e você tem uma notícia ruim. É repentino e o sofrimento se estabelece. Assim foi na vida de Jó. Tudo de maneira repentina. E a gente tem que lidar com o sofrimento. De alguma forma, nós temos que encarar o sofrimento, nós temos que encarar a vida. E o texto que nós estamos lendo, ele fala sobre caminhos para lidar com esse sofrimento. E eu quero falar sobre esse texto não a partir de proposições, mas a partir de perguntas. Eu quero fazer 3 perguntas a partir desse texto, para que a gente possa refletir sobre as respostas olhando para o próprio texto. E a primeira pergunta que eu quero trazer para você hoje é a seguinte: por que pessoas justas sofrem? Você já fez essa pergunta? Por que pessoas justas, por que pessoas boas sofrem? É uma pergunta que vem sobre o nosso coração. O texto vai dizer que quando os amigos de Jó, eles ficam sabendo, eles vão até Jó, e quando eles o veem à distância, eles mal podem reconhecer Jó e começam a chorar em alta voz, porque o sofrimento, ele nos desfigura.
Você conhece alguém que passou por um tempo de sofrimento e você percebe que num tempo curto essa pessoa envelheceu muito? Ela envelheceu, ela perdeu aquela formosura, aquela cor, aquele jeito de lidar com a vida. Envelheceu rápido. As marcas do sofrimento estão nela agora. E a pergunta que a gente faz é por que pessoas justas sofrem? Porque o texto fala que Jó era um homem justo, íntegro, e quem faz essa provocação a princípio não é Satanás. Quem faz essa provocação é o próprio Deus. Ele pergunta, quando os anjos já chegam à sua presença, Satanás passa por ali e ele vai provocar e fala assim: de onde você vem? De rodear a terra. Ele fala: você viu meu servo Jó? Homem temente, homem íntegro, homem fiel. E aí o diabo provoca, ele responde. Ele fala: só é fiel porque o Senhor dá tudo que ele quer. Só é fiel porque é mimado. Só é fiel porque tem rebanho, tem casa, tem uma família grande. Tira essa estrutura para você ver. E é interessante porque a estrutura é tirada. Deus permite que Jó perca tudo. Só que no capítulo 2, eu não sei se você já leu o capítulo 2, porque no capítulo 2 acontece uma nova conversa. Porque olha que interessante, o verso 1 vai dizer: num outro dia, os anjos vieram apresentar-se ao Senhor e Satanás também veio com eles para apresentar-se. O Senhor perguntou a Satanás: de onde você veio? E Satanás respondeu ao Senhor novamente: de perambular pela terra e andar por ela. Disse então o Senhor a Satanás: reparou em meu servo Jó de novo? Não há ninguém na terra como ele, irrepreensível, íntegro, homem que teme a Deus e evita o mal. Ele se mantém, olha o que Deus fala para Satanás: ele se mantém íntegro, apesar de você haver instigado contra ele para arruiná-lo sem motivo. Aí Satanás responde para ele: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem por sua vida. Mexe na saúde dele, que você vai ver que aí ele vai amaldiçoá-lo. E Deus permite. Então toca na saúde de Jó, que você vai ver que Jó não vai amaldiçoar. Quando a gente pergunta por que pessoas justas sofrem, talvez a resposta que eu possa dar para você biblicamente é que não há uma razão clara sobre isso. Ô louco, pastor, você faz a pergunta, mas não tem uma resposta clara? Não, não tem. Não tem, porque a Bíblia não diz que justos não passam sofrimento e injustos passam. Pelo contrário, a Bíblia vai dizer que a chuva cai sobre justos e injustos, sobre os maus e sobre os bons. Isso está lá em Mateus capítulo 5, verso 44. Quem fala isso é o próprio Jesus. Ele vai dizer: mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem, para que vocês venham a ser filhos de meu Pai que está nos céus. Porque ele faz raiar o seu sol sobre maus e bons e derrama chuva sobre justos e injustos. Ou seja, tudo que acontece na vida sobre os justos acontece também sobre os injustos. Todo mal que cai, o câncer que alcança os injustos também alcança os justos. Ou você nunca viu um cristão com câncer? Ah, pastor, mas não devia acontecer isso com homens de Deus, mulheres que amam a Cristo. Acontece. O mesmo sofrimento que está sobre uns está sobre outros. Mas o que o texto traz à tona e que nós precisamos nos preocupar com isso, porque a princípio você vai falar assim: não, foi Deus quem permitiu, foi Deus quem indagou o próprio diabo para que e autorizou o diabo a fazer isso. Só porque Jó era justo, talvez era para provar Jó. Eu não sei, eu acho que Deus está mais provando o próprio diabo do que a Jó aqui, no texto. Mas, ao mesmo tempo, quando Deus permite tudo isso, não é para que Jó seja aprovado, mas é para mostrar para o diabo que tem homens nessa vida, tem mulheres nessa vida, que eles têm uma base tão profunda e tão sólida, que você pode tirar tudo, mas Jesus permanece firme no coração dessas pessoas. E louvado seja Deus por isso.
O que esse texto está falando não é que porque você tem uma fé profunda em Deus, agora coisas ruins vão acontecer. O que o texto está dizendo é que quando as coisas ruins, quando o sofrimento se estabelece na vida daqueles que amam a Cristo, eles podem perder tudo, mas eles mantêm a sua fé, porque a sua fé é uma fé profunda, muito bem fundamentada. Jesus ele fala sobre isso. Abra sua Bíblia em Mateus, segura o texto aqui, mas abra sua Bíblia também em Mateus capítulo 7, versos 24 a 27. Se quiser, pode acompanhar aqui à frente também. Olha o que Jesus diz. Portanto, quem ouve estas minhas palavras e as coloca em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa. E ela não caiu, porque tinha seus alicerces na rocha. Mas quem ouve essas minhas palavras e não as pratica, é como um insensato que construiu a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua ruína. O que Jesus está dizendo? Que as tempestades vêm sobre a casa dos justos e vêm sobre a casa dos injustos. O que mantém a casa em pé são os alicerces da sua fé. O que Deus está dizendo para você essa noite é que o sofrimento faz parte, eles são inevitáveis, mas Deus quer encontrar na sua vida e no seu coração raízes profundas, raízes que não se dobram perante uma tempestade, porque elas estão bem fundamentadas, sendo alimentadas pelo próprio Cristo. Você está passando por lutas profundas, mantenha a sua fé intacta em Cristo Jesus, porque Ele é a força do seu coração, Ele é a sua porção, Ele é tudo aquilo que você tem. Não se dobre, não volte para trás, não olhe para trás. Não é sobre sofrer, mas sobre estar firme em Jesus nos momentos de sofrimento. O que Deus espera de seus dispenseiros, diz a palavra, é que eles sejam encontrados fiéis, porque Deus tem prazer em ver os seus filhos fiéis. O sofrimento ele é inevitável, mas eu quero lembrar você que a nossa vitória ela é certa. O sofrimento ele é inevitável, mas a vitória é certa. Foi Martinho Lutero que disse: eles deram ao nosso mestre uma coroa de espinhos, porque esperamos por uma coroa de rosas. Se o nosso mestre passou as lutas mais profundas, porque a gente acha que a gente não vai passar lutas? Deus não nos prometeu a ausência de lutas, mas Ele nos prometeu a vitória. Jesus ele disse: nesse mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e em mim todos vocês vencerão também, louvado seja Deus. Uma segunda lição, uma segunda pergunta, que eu quero levantar a partir desse texto, é como gerar consolo em meio ao sofrimento. E esse texto fala muito sobre isso. O texto vai dizer que quando os 3 amigos de Jó, Elifaz, Bildade e Zofar, souberam daquilo que Jó tinha passado, eles saíram cada um da sua região. O texto diz que eles combinaram encontrar-se para juntos irem mostrar solidariedade a Jó e consolá-lo. Gente, isso aqui é muito impressionante. Nós precisamos, sabe do que nos momentos mais difíceis da nossa vida? A gente precisa de gente. A sua avó que ficou 3 anos numa cama, sabe o que foi o consolo dela? Gente do lado, amando, cuidando. Quando uma pessoa adoece e está no hospital, sabe do que essa pessoa precisa? Não é só de médico e remédio, mas no seu sofrimento ela precisa de gente. Ela precisa de gente que cuida, de gente que dá atenção, de gente que dispensa atenção, de gente que abençoa. O próprio Jesus, ele precisou de gente nos momentos mais difíceis, de gente solidária, de gente que se importa. Tanto que Jesus, no Getsemane, ele está num estado de nervos, de angústia, de ansiedade profunda. A Bíblia diz que ele soa gotas de sangue. E quem que ele leva com ele lá no Getsemane? Os discípulos para orar. E é interessante que ele começa a orar e quando ele olha para trás, os discípulos estão dormindo.
Aí ele fica lá, vocês não vão vigiar comigo? Eu estou orando aqui sozinho, vocês estão aí quietos, vocês nem oram, vocês estão dormindo. Acordem, vocês não estão entendendo o que está acontecendo comigo. Porque nos momentos mais duros da vida, o que a gente precisa é de pessoas ao nosso lado. Pastor, mas eu não sei nem o que falar. Aí que está a questão. A Bíblia diz que esses 3 homens foram até Jó. Diante do profundo sofrimento de Jó. Esses 3 homens, eles se assentam no chão junto com Jó. Primeiro assim, a hora que eles veem Jó todo deteriorado, a primeira coisa que eles fazem é rasgar as vestes. Rasgar as vestes é sinônimo de desespero. Depois, além de rasgar as vestes, eles ainda jogam pó, terra na cabeça, que é de humilhação total. Então, assim, eles se solidarizam, eles sentem a dor de Jó. E aí eles sentam no chão com Jó, e a Bíblia diz que eles ficam ao lado de Jó durante 7 dias, sem falar uma palavra. Presta atenção nisso. Eles ficam durante 7 dias ao lado de Jó, sem falar uma palavra. Porque às vezes não tem consolo que possa vir através de palavras. A palavra não faz voltar aquele que se foi. A palavra não resgata uma situação dura. A palavra não traz o filho perdido nas drogas. Às vezes a palavra só distancia a sua família. Às vezes é um muito falar que distanciou o casal, que distanciou os filhos. Às vezes o silêncio é uma possibilidade de restauração. E a Bíblia diz que depois do 7º dia, quem começa a falar é Jó. Jó fica em silêncio 7 dias com seus amigos ao lado, sofrendo e chorando a sua dor. No 7º dia, ele começa a falar o que está no seu coração. Ele não louva a Deus, no 7º dia ele não agradece, no 7º dia ele começa a jogar para fora o que está presente no seu coração. Deus quer levantar pessoas solidárias, que entendam a dor do outro e se coloquem à disposição apenas para ouvir. Que abracem, que fiquem perto. A igreja não foi levantada para ser amiga. A igreja foi levantada para ser um instrumento de Deus na vida daqueles que sofrem. Pastor, eu quero chegar perto, mas eu não quero ser amigo. Ninguém está falando de amizade. A gente está falando de comunhão. A gente está falando de sentir o que o outro sente, de ouvir, de ver o que o outro está passando e falar assim, irmão, posso ficar perto de você? Você quer falar alguma coisa? Eu quero que a minha vida ela faça sentido na vida de quem está perto. Essa prática de rasgar roupa na cultura oriental mostra essa emoção forte, essa tristeza, essa angústia, esse remorso. E sabe quem fazia isso? Homens cheios de Deus. Eli fez isso, Davi fez isso. Sacerdotes faziam isso, Josias fez isso, Esdras fez isso, Josué fez isso. Rasgou as suas vestes diante de circunstâncias difíceis, e é interessante porque esses amigos, eles rasgam as vestes diante da circunstância difícil do outro. É o outro que está sofrendo, e diante do sofrimento do outro, eu sinto a sua dor. E isso é muito importante, porque na realidade, você não abraça a dor do outro, você não pega a dor do outro para si, mas você sente a dor do outro. Você sabe que o outro precisa de uma atenção. E essa é uma das coisas que a gente precisa separar muito bem, porque tem muita gente abraçando a dor do outro, vivendo a dor do outro, e você não é capaz, nós não somos nem capazes de lidarmos com as nossas dores. Não dá para abraçar a dor do outro, mas dá para ser uma bênção e um instrumento para amenizar a dor do outro. Jesus ele não queria que os discípulos tomassem a dor dele para si. Jesus apenas queria que os discípulos estivessem ao lado dele e entendessem o seu sofrimento. A esposa, ela só quer que se entenda o sofrimento. O marido, ele só quer que se entenda a importância.
os casais vão se constituindo dessa forma. Mas quando os dois começam a falar, isso aí vira uma confusão. Já viu briga de casal? Como é que funciona a briga de casal? Ah, não gostei do que você fez ontem. Ah, mas o que eu fiz? Ah, você falou um negócio que eu não gostei, não faça isso de novo. Mas eu falei um negócio que você não gostou, mas ontem quem falou foi você, antes de ontem. Antes de ontem, sempre que a gente saiu com fulano, Beltrano, aí você falou um negócio, eu também não gostei daquilo. Ah, mas por que você não falou antes? Não, eu não falei antes porque agora você tocou no assunto, então eu vou jogar tudo na mesa. Aí outro fala assim, não, mas lá semana passada eu odiei quando eu fiz aquela comida e você reclamou. Aí você fala assim, não, mas lá no mês passado, quando nós íamos sair, você criticou a roupa que eu estava usando. Não, mas ano passado, no nosso aniversário de casamento, você não levou no lugar que eu queria. Aí começa um negócio que não tem fim. Mas quando a gente estava no primeiro ano de casamento, você lembra que você falou um negócio que marcou, está aqui no meu coração até hoje, e já que é para colocar tudo na mesa, eu vou colocar também. Vira um negócio que não tem fim. É uma desgraça, gente. E a gente acaba não ouvindo o que o outro tem a dizer. A gente precisa ser mais solidário à dor do outro, entender pelo menos o que o outro está passando e o que o outro está querendo dizer. E o que os amigos de Jó fazem é muito significativo. Depois eles vão dizer umas bobeiras para Jó. Eles começam a ficar angustiados, porque eles ficam tentando entender o que está acontecendo com o Jó, o que aconteceu para Jó sofrer um negócio desse tamanho, até que eles chegam e falam assim, Jó, você cometeu algum pecado, tem alguma coisa errada, deve ter sido algum pecado que você cometeu. E Jó fala, não, eu não fiz nada. Eles ficam tentando achar razões. E eles vão angustiando Jó. Mas eles começaram tão bem. E a gente precisa aprender com o começo dessa lição. Porque todos nós, nos momentos difíceis, precisamos de gente para consolar. E aí, a terceira pergunta que a gente faz é o que fazer diante do sofrimento. Além de a gente ser solidário, a gente precisa fazer uma coisa que ela não está presente no texto, mas é uma resposta que a gente precisa dar diante do sofrimento que as pessoas têm, que é um negócio que eu chamo de oração intercessória. A gente precisa aprender a ser um instrumento de intercessão na vida dos outros. A gente precisa orar, a gente precisa interceder. Sabe quem fala muito sobre isso? O livro de Tiago. Tiago capítulo 5, versos 13 a 16. O autor vai dizer assim, está entre vocês alguém sofrendo, que ele ore, que a própria pessoa ore. Há alguém que se sente feliz, que ele cante louvores. Entre vocês, alguém que está doente, que ele mande chamar os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele e o unjam com o óleo em nome do Senhor. E a oração feita com fé curará o doente e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ele será perdoado. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Olha que coisa interessante que Tiago nos fala. Quando alguém está sofrendo no meio de vocês, ore por essa pessoa. Interceda por essa pessoa. Se necessário, se estiver doente, chame os presbíteros da igreja, a liderança da igreja, ore com óleo, unja com óleo. E creia para que o doente se levante. Mas não só o doente vai se levantar, se ele tiver cometido pecados, os seus pecados serão perdoados. E ele vai dizer, portanto, olha a importância do outro, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. Porque a cura não está só no confessar pecados, mas no falar um com o outro, no pedir oração, no compartilhar, no viver esse momento. Por que eu estou falando isso? Apesar desses homens que estavam, os amigos de Jó, não orarem por ele no texto, depois você vai ver que até Jó ora por eles, mas o sofrimento é uma das coisas que ameniza muito com oração. Há um doutor chamado Herbie Benson, autor do estudo de oração em Harvard, que causou uma comoção. E ele diz nos seus estudos
que há uma ligação entre a oração e a cura. E depois de notar o efeito benigno da oração no metabolismo, frequência cardíaca, pressão arterial, frequência respiratória e atividade cerebral, ele concluiu que temos provas científicas de que a oração afeta as funções do corpo e combate o estresse. Às vezes a gente não faz ideia do impacto da oração. Mas alguns outros estudos já foram feitos de pessoas que foram colocadas no hospital e elas receberam oração e elas saíram muito mais rápido do que as que não receberam. Porque a oração, ela mexe com a mão de Deus, ela move a mão de Deus e ela move também o nosso coração. Ela gera mudanças na nossa vida. Ela gera mudanças na nossa alma. Esses homens, eles chegam até Jó e eles são um instrumento poderoso na vida de Jó. E eu quero dizer, Deus quer levantar você para que seja um instrumento poderoso na vida de outras pessoas que estão sofrendo hoje. Você chega na sua casa, tem alguém sofrendo, passa a mão no telefone e liga. Falou, rapaz, eu queria ligar, eu sei do seu sofrimento, eu sei da sua luta, eu só queria orar por você. Posso orar por você? Gente que está sofrendo raramente resiste a uma oração. Às vezes eu vou fazer visita em hospital, eu visito a pessoa que eu vim visitar e daqui a pouco eu já estou visitando a que está na cama do lado. Eu oro para a pessoa que está lá e daqui a pouco estou orando pela pessoa que está na cama do lado. E eu sempre pergunto, eu posso fazer uma oração por você? Eu nunca ouvi um não. Não, ora por mim, ora também pela minha sobrinha, que minha sobrinha também está passando. Aí a pessoa já faz a lista de oração dela também. Gente, capelania, vocês conhecem o Ministério de Capelania Hospitalar? É um ministério lindo de homens e mulheres que separam seu tempo para ir nos hospitais, fazer visitas nos quartos. Gente, isso é significativo. Isso é poderoso. Deus quer usar a sua vida. Talvez você fale assim, não, pastor, eu nem sei o que falar, não precisa falar, faz uma oração, faz uma ligação, acompanhe essa pessoa no sofrimento dela. Você pode ser um instrumento tão poderoso de Deus que você não faz ideia. Às vezes, ouvindo a dor do outro, você vai ser um instrumento de poder. Então, em nome de Jesus, que a gente hoje saia daqui entendendo que tanto o nosso sofrimento quanto dos outros, ele precisa de cuidado, precisa de gente, precisa de oração. E tem uma ideia que o apóstolo Paulo trabalha, que é a seguinte: quem é consolado se torna apto para consolar. Está lá em 1 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Eu quero terminar lendo esse texto e trazendo essa ideia. Porque 2 Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4, joga aqui na tela para mim. Segunda Coríntios capítulo 1, versos 3 e 4. Está no 13. Aí. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Olha que texto impressionante. O que você passou, meu irmão, Deus usou alguém para te consolar, e Ele te consolou de alguma forma, e agora Ele quer que você seja um instrumento de consolação na vida daqueles que estão atribulados. Que Deus nos abençoe, e que Deus nos use para que mais vidas sejam consoladas em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos orar. Talvez você esteja passando por uma tribulação, um sofrimento. Talvez você tenha passado ou esteja passando ainda hoje por lutas as mais adversas.
E talvez você esteja dizendo, eu estou sendo fiel a Deus na minha luta, por que que ela não acaba? Deixa eu dizer uma coisa para você, Jó foi fiel, e sabe qual foi o final da história de Jó? Deus, Ele deu a Jó 2 vezes mais de tudo aquilo que Jó perdeu. Mas não foi isso o auge da circunstância na vida de Jó. O auge da circunstância de Jó foi a sua oração dizendo, antes eu conhecia Deus de ouvir falar, mas agora os meus olhos o veem. Porque nos momentos mais duros da vida a gente reconhece Deus. E esse Deus, Ele conhece o seu sofrimento, Ele conhece o meu sofrimento. Porque Ele é um Deus solidário. E a Bíblia diz que esse Deus se solidarizou conosco enviando o seu próprio Filho para viver a nossa dor. Você foi traído? Jesus sabe o que é uma traição. Você foi humilhado? Jesus sabe o que é uma humilhação. Ele foi cuspido. Você foi violentamente agredido? Jesus sabe o que é uma agressão. Ele foi agredido até a sua morte. Foi chicoteado. Você foi negado. Jesus foi negado pelos seus amigos. Você foi abandonado. Jesus foi abandonado pelos seus amigos. Você passou por privações. Jesus também passou por privações. Mas Ele passou por mim e por você. E depois que Ele passou, Ele vai dizer, tenha de bom ânimo. Porque eu venci o mundo e você pode também. E nesse mundo você vai ter aflições, lutas. Mas passe com o coração firme em Deus. Seja fiel. Não se venda. Não se corrompa. Permaneça fiel, permaneça honesto, permaneça temente a Deus nos momentos mais difíceis da sua vida, porque Deus vai honrá-lo. E Deus está vendo tudo, assim como Deus viu a Jó. Senhor, sustenta a tua igreja, sustenta esses homens e mulheres, que eles sejam cheios do teu Espírito Santo. E que eles vivam aquilo que o Senhor quer que eles vivam em nome de Jesus. Dá a eles força, dá a eles consolo, e põe gente na vida deles. E usa esses mesmos, para que sejam, ó Deus, o sopro divino diante da dor e da luta de outros. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, igreja? Amém, igreja? Vamos ficar em pé. Nós vamos cantar ao Senhor. Nós vamos cantar. Enquanto nós cantamos, nós vamos trazer aqui à frente os nossos dízimos e as nossas ofertas. E o faça com alegria. Trazer os dízimos à casa do Senhor é um privilégio de nós cristãos. Porque a gente sabe que tudo aquilo que a gente tem vem das mãos do próprio Deus. E nós devolvemos parte em obediência e gratidão. Então, enquanto nós cantamos, vamos fazê-lo. Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor e sacrifício. Quero minha vida a te entregar como oferta viva em teu altar. Pra te adorar foi que eu nasci. Cumpre em mim o teu querer, faça o que está em teu coração. Que a cada dia eu queira mais e mais
estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. E que a cada dia eu queira mais e mais estar ao teu lado, estar ao teu lado, estar ao teu lado, Senhor. Amém. Amém. Nós vamos orar e nós vamos encerrar esse culto de uma forma diferente. Em gratidão a Deus pelos seus 120 anos. Pelos 120 anos da IPI do Brasil, no caso. Pelos seus não, né? Pelo da IPI do Brasil. Mas a gente vai cantar, eu pedi para eles separarem aqui o hino oficial da IPI do Brasil. Nós temos um hino oficial. E a gente canta muito pouco ele aqui, só em épocas especiais, né? Mas ele é um hino muito bonito. Que ele fala sobre o avanço da igreja, de uma igreja que ela permanece, de uma igreja que ela marcha, ela caminha em vitória, e sustentando na sua vida o pendão real do nosso Salvador, a sua vida, a sua fé, a sua crença. Então, nós vamos orar e receber a bênção, e depois não vai embora, nós vamos cantar mais uma canção. Senhor, muito obrigado por esse tempo, por esse culto que lhe prestamos. Obrigado, Deus, por cada vida. Obrigado, Deus, pela vida das crianças, dos professores. E obrigado, Deus, hoje, porque sabemos que todos nós estamos suscetíveis ao sofrimento. Mas, ó Deus, todos nós também, que temos a fé em Cristo Jesus, estamos, ó Pai, certos de que a Tua presença está conosco, porque ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o Senhor está lá comigo. Ó Deus, a Tua vara e o Teu cajado me consolam. Ó Deus, que a gente possa voltar para as nossas casas com essa certeza. E que o Teu Espírito Santo, que é consolador, venha visitar os nossos corações. E que possamos agir como consoladores nessa semana em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus o Cristo, aquele que conheceu e se solidarizou com a nossa dor. Que o amor de Deus, o nosso Pai, amor daquele que abriu mão do seu Filho para viver em nosso meio, que a comunhão e o consolo do Espírito Santo de Deus, o Espírito Consolador, seja sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, hoje e sempre. Amém e amém. Vamos cantar.